Hey. Let me see if I can find. Tô achando meu filtro. Cadê meu filtro? Achei. Hey, hello everyone. Hi Anna. Hi Maria. Hello! Hey. Deixa eu colocar um filtrozinho aqui. Eu vou com o meu óculos aqui, porque eu adoro esse filtro. Hi Ah, Dan. não. Hi Kaique. Pretty. Acho que esse daqui ficou bom. Eu adoro que dá pra colocar filtro. Nossa, maravilhoso! Sim, ótimo. Melhor coisa. Ah, esse não, aqui. Tá todo Pronto. mundo nos ouvindo bem? Hi, Bruno. Todo mundo nos Hello, ouve? guys. Faz um connection check aí pra ver se tá tudo certo, se todo mundo tá nos ouvindo. Tá todo mundo ouvindo a gente? Vocês conseguem ouvir a gente? Yes, no. Hi, Cássio. Hi. Ok. Hi, talk to me. Vamos para o pessoal entrar e a gente já começa. Deixa eu ver se eu consigo Beleza. colocar o nome da live aqui, porque eu Tá vejo bom. por aí o pessoal colocando o nome e aí fica marcado. Não sei se eu vou conseguir, galera, mas vale o erro. Bom, A gente tá aprendendo, né, Dani? onde a gente vai ficar pro nisso aí? Vamos sim. I'll aprender it. Ok, let me see if I can pin this. Ai, não consigo. Não, mas tudo bem. Anyways, guys, I'm É sorry. isso aí. Quem sabe faz ao vivo, eu ainda não sei, mas eu vou aprender. É isso. Uma hora a gente aprende, né, Dani? Quem sabe a gente faz uma live sobre como fazer lives, né? Quem sabe um dia a gente dá aula sobre isso, né, Má? É verdade. É uma possibilidade. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os erros, né? 12 erros mais comuns ao aprender inglês. Mas esses erros não estão relacionados ao processo de aprendizagem, né? Mas sim a erros gramaticais, não é mesmo, Má? Yeah, isso mesmo. Os erros que a gente mais comete quando a gente está aprendendo inglês, né? E como a Dani disse, são erros de diferentes níveis, né? Erros que você comete quando você é um beginner, quando você é do nível básico, erros que você comete quando você está no nível intermediário, e erros que você comete até mesmo quando você já é um avançado no inglês, né? Você já está fluente. Exatamente. Então a live de hoje vai servir como um atalho para vocês, né? Para vocês não precisarem ficar estudando sobre tudo que a gente vai falar aqui. A gente não vai ser muito técnica, não vai ter aula de gramática, vai só assim um erro e qual que é a maneira certa. Então vai ser um atalho para vocês, Papum. right? You start or I start? You can start. Oh my God. Então vamos ao seguinte. O primeiro erro é uma frase muito comum tem a ver com a utilização do verbo have. Então, quem está começando, esse erro é relacionado aos beginners, né? Tem o costume de usar o verbo have para tudo, inclusive para falar sobre a existência de objetos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. In my house, have two TVs. Oh my In my God. have two TVs. Então, se você traduzir essa frase, é muito parecida com o português. Na minha casa tem duas TVs, certo? In my house have two TVs. Mas, nesse caso, a gente não está falando sobre a posse do objeto. A gente vai usar o verbo have quando nós estivermos falando sobre a posse de um objeto, ok?
Nesse caso, a gente não está falando que nós temos duas TVs em casa, assim. Nós não possuímos duas TVs, e sim da existência da TV em casa. Então, é como se fosse a diferença entre o verbo have, ter, e o verbo haver, né? Então, nesse caso, ao invés de usar o verbo have, nós vamos usar o dare to be, o famoso dare to be. O dare to be, de forma muito simples, funciona assim: there is para singular e there are para plural. Então, ao invés de você falar have two TVs in my house, você vai falar there are two TVs in my house, ok? Yes. Tem que tomar muito cuidado quando você for usar o verbo have, para não cometer esse tipo de erro, ok? E a mesma diferença, só você pensar na diferença do português mesmo. No português a gente também tem essa diferença, que é a diferença entre o verbo ter e o verbo haver, né? Ter é uma posse e o verbo haver tem a ver com a existência dos objetos, ok? Uhum. Mais alguns exemplos para vocês relacionados ao dare to be, né? E o verbo have. Have many parks em São Paulo. Have many parks em São Paulo. Tem muitos parques em São Paulo. Faz sentido se a gente traduzir, né? Mas gramaticalmente falando está errado em inglês. Então o correto seria there are many parks em São Paulo. Have many parks? No, there Não. are em São Paulo. Um outro exemplo seria have a car in the street. Have a car in the street. Tem um carro na rua. Em português faz sentido, mas em inglês, gramaticalmente falando, está errado. Não. Car é um objeto. A gente está falando da existência de um carro na rua, né? Não que a gente tenha um carro. Então, nesse caso, também seria o uso do there is, o correto. There is a car in the street. Ok? Isso mesmo. Good. Have, there is. A diferença é basicamente entre o verbo ter e o verbo haver em português. Traz isso também quando você estiver aprendendo inglês e falando inglês, ok? Exatamente, né, Dani? O English Corner até comentou aqui que o have, ele é muitas pessoas acabam utilizando até para falar de idade, né? Que é um erro que a gente também vai comentar aqui na nossa live mais pra frente. Exatamente. Não vamos antecipar, né? Não vamos dar spoilers ainda. Então, o primeiro erro já foi o verbo Já. have para falar de existência de objetos, né? Certo seria there is ou there are. O segundo erro tem a ver com o famoso thanks, né? Quando a gente vai agradecer alguma coisa. O thanks é um verbo que requer uma preposição. Thanks for. E essa preposição for, quando conectada a um outro verbo, precisa do verbo do ing, tá? Então, um erro muito clássico é thanks for help me. Thanks for help me. Se você traduzir também vai fazer sentido. Obrigado por me ajudar. Mas em inglês está faltando um ing no segundo verbo aí. Então, o correto seria thanks for helping me. A gente precisa do ing no segundo verbo quando nós usamos o thanks for, ok? Quem fez o quiz no meu Instagram, acho que a Má colocou no dela também, E pode ter errado isso, porque foi exatamente esse exemplo que eu dei. Thanks for help me. Não. Thanks for helping me. E aí, tudo que yes. você for falar nesse sentido de thanks for e for relacionado a verbo, também vai precisar do ing. Por exemplo, thanks for sharing my post. Thanks for sharing, não thanks for share, ok? Um outro exemplo, thanks for write my name. Thanks for writing my name. E o último exemplo, thanks for asking questions. Thanks for asking questions, ok? Então, quando a gente for usar o thanks for, a gente precisa do segundo verbo com o famoso ing, Muito certo? bom. Ok, let me wave at people here. Hello, everybody. Hello, guys. Quem entrou agora? Yes. Olá, Fê, Fernanda, meu tio Carlos. Hello for everybody. Ok, so my two, esses dois erros que eu comentei são erros que pessoas que estão iniciando normalmente cometem, ok? Mas se você já é um intermediário ou um avançado, também vale prestar atenção nisso aí que é super importante. E, exatamente, vale para todos. Trouxe para em relação a beginners.
Beginners, é um erro que eu anotei até o que o English Corner comentou, que é a utilização do have para falar de idade, né? Então, muita gente que está começando, quando a gente pergunta How old are you? Qual é a sua idade? Logo vem aquela resposta I have tanana, years old. Dói no coração, né, Dani? Dói. Dói. Por quê, gente? Por que que esse é um erro muito comum e por que que a gente tem essa ideia de que podemos utilizar o have para a idade? Porque no português a gente utiliza, né, o verbo ter como posse, na hora de falar da nossa idade. Porém, no inglês, quando a gente fala de idade, as pessoas elas não têm, they don't have uma idade, they are, ok? Então, sempre que a gente falar de idade em inglês, a gente não usa o verbo to have. A gente vai utilizar o verbo to be, o tão famoso verbo to be, né, Dani? Então, sempre que a gente for falar a nossa idade em inglês, a gente tem que falar, por exemplo, I am, sua idade, years old. No meu caso, I am 22 years old. E nunca I have 22 years old. Tudo bem, gente? Tem a ver, porque em inglês a gente não fala os anos que nós temos, e sim o quanto velho nós somos, né, Má? Yeah, Então, vamos supor, isso por exemplo, mesmo. I am 26 years old. Eu sou 26 anos velho e não eu tenho 26 anos. Exatamente. Por isso que a gente não vai usar o verbo have, sim o verbo to be. Tem essa diferença. Exatamente. Mas alguns examples para vocês, some more examples. The baby is 2 years old. He is 38 years old. She is 14 years old. Então a gente sempre vai utilizar o verbo to be, is, are, am, na hora de falar sobre idade. Very good. O segundo errinho que eu coloquei aqui para vocês é outro que é muito comum porque a gente pensa como brasileiro, né? Na hora de falar as frases, a gente pensa muito em qual é a tradução, em como é que a gente vai transformar a nossa frase, a nossa sentença do inglês para o português e vice-versa. Então, por exemplo, o nosso errinho, a nossa frase de agora é People is beautiful. Qual que é o erro aqui, gente? Alguém se arrisca a dizer pra mim o que que tem de errado nessa frase? People is beautiful. Se alguém, se alguém acertar, ganha um prêmio. Só que não, né? Bom, nessa quarentena não tem loja aberta para comprar prêmio para vocês, gente. Mas aqui o erro nessa frase é que people, apesar de não estar no plural como a gente conhece, com um S no final, people já é uma palavra que está no plural. Então, quando a gente vai falar que people is beautiful, não faz sentido nenhum, porque o verbo não está concordando com o meu sujeito, com a minha pessoa. O correto seria dizer People are beautiful. Se eu quisesse usar o is nesse caso, eu teria que, né? A minha pessoa deveria ser uma só. Em inglês, a gente usa o person no singular, ok? Então, person, singular, people, plural, ok? Então, lembrem-se disso. Algumas palavras no inglês, elas são exceção. Por mais que muitas delas a gente coloque o S para indicar plural, por exemplo, cat, one cat, two cats. Existem exceções e people é uma delas, tudo bem? Outros exemplos para vocês entenderem melhor essa questão. People are dancing in the club. Ou, se eu fosse colocar no singular, this person is intelligent, ok? Então, se a gente quiser usar o person, a gente pode, mas aí tudo bem colocar o is. Se eu quiser usar o people, eu preciso indicar que é mais de uma pessoa, então eu utilizo o are, ok? Yes. Eu tô vendo uma galera entrando. Acho legal uma sugestão, né? Que vocês anotem. Peguem um papel, uma Yeah. caneta e vão anotando, porque a gente vai disponibilizar, provavelmente vai fazer um post sobre isso, mas a gente vai pular de um erro para outro, e aí acho interessante vocês irem anotando para ir acompanhando os erros com a gente. Sim. Então, só para a gente fazer um summary aí, o primeiro erro teve a ver com have. Usar o verbo have para falar da existência de objetos, tá? Então, have a car in the street. Não, o certo é there is a car in the street, ok? Então, o verbo have
Em inglês a gente tem a diferença entre have e o verbo ter e haver, assim como tem em português também. Então, have a car in the street? Não, there is a car in the street. O outro erro tem a ver com thanks for. Thanks for helping me. Thanks for requer um verbo no ing. E depois veio o erro da Mala, que a Má sugeriu, que é em relação à idade. I have 26 years old. Não, I am 26 years old. E por último, Uhum. people is, né? People is beautiful. People is studying. Não, people are, porque people já é uma palavra no plural, ok? Ok, é isso mesmo. Tudo bem, gente? Tá todo mundo conseguindo entender? Tem gente falando que tá travando. O English Corner comentou que às vezes as pessoas tentem a colocar o people no plural, né, Dani? Peoples. Essa palavra ela até existe no inglês, né, Dani? Mas aí o contexto é um outro contexto, é para dar a ideia de povos. Então, o povo indígena, o povo aborígene, aí sim a gente pode usar a ideia de peoples, né, para falar de povos, de um grupo de pessoas mesmo, ok, guys? O próximo erro, Dani, você quer comentar? Sim, o próximo erro é para quem já está um pouquinho mais, um nível mais avançado, né? Que a gente considera intermediário aí. E a frase que eu trouxe de exemplo é She said me she was sick. She said me she was sick. Qual que é o erro dessa frase? She said me she was sick. Vocês conseguem tentar dizer aí qual que é o erro? She said me she was sick. Vamos ver se E alguém aí, guys? sabe. Alguém encontra algum erro? Muitas pessoas, Dani, quando eu coloquei esse exemplo no meu quiz, muita gente acertou, mas algumas pessoas acabaram errando. É super natural, né? Soa estranho, mas ainda assim muita gente erra, né? É muito comum. Então, o erro nessa frase, na verdade, é esse me no meio. Então, she said, me não faz sentido, porque esse said não precisa de um objeto, né? Ele não precisa de alguém para falar. Então, vai simplesmente falar she said. E aí você tem duas opções a partir desse exemplo. Você pode usar o verbo tell, você pode mudar a frase, usar o verbo tell, como o English Corner sugeriu aí. Ou você pode conectar essa frase com o that. She said that she was sick. Aí faz sentido. Mas she said me she was sick. She said you she was sick. Não faz sentido. Então você pode trocar esse verbo say pelo verbo tell. Ou você pode conectar as duas frases usando that. Mais alguns exemplos. She said me she teaches English. She told me she teaches English. Ok? Então a gente trocou aí nesse exemplo o said pelo told. Outro exemplo. They said me they need to study. They told me they need to study. Ok? Então, quando você estiver nesse sentido de falar, né, você pode usar o verbo tell, e aí você pode usar o me nesse caso, ou conectar as frases com that. She said that she was sick, ou she told me she was sick. Ok? O meu som tá bom? Eu tô vendo o pessoal falando que o seu som tá mais Sim. alto. Como que tá? Eu não sei se o meu tá tão alto ou se o seu tá muito baixo. Agora eu fiquei na dúvida. Normalmente na live um dos áudios sai um pouquinho mais baixo Mais mesmo. alto, mais baixo, né? Não sei, vamos ver. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Acho que Ok, sim. tudo baixo. Tá bom. Ok, English pode Corner disse que seguir. tá bom. Ok. O próximo erro tem a ver com o verbo perder. E eu adoro o inglês porque o inglês é uma língua muito flexível, né? Então você tem várias maneiras de usar uma mesma palavra. E isso também pode causar muita confusão quando você vai da questão de tradução do inglês para o português, do português para o inglês, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu perdi o ônibus.
A gente fala isso em português, né? Eu perdi o ônibus. Se a gente traduzir, o primeiro verbo que vem à cabeça é o verbo lose, né? Então, nesse caso, se a gente for traduzir, é I lost the bus. I lost the bus. E não tá certo, porque o verbo perder em inglês, lose, no passado lost, ele tem o sentido de perder, desaparecimento mesmo, né? De sumir objetos, por exemplo. Então, nesse caso, você não desaparece com o ônibus, né? I lost the bus. Não é que você tem um ônibus e aí você perde o ônibus. Sumiu, perdi. Perdi. O verbo correto a ser usado é o miss, que também tem esse sentido de perder, né? Mas num sentido de deixar passar, nessa questão, ok? Então, I lost the bus. Não, o certo é I missed the bus. I missed the bus, ok? O exemplo do meu quiz de hoje foi em relação à English class. I lost my English class. Como assim você perdeu? A sua English class desapareceu? Não, o correto é I missed my English class. Eu perdi a minha aula de inglês, ok? Um outro exemplo. I lost that important meeting. Eu perdi aquela reunião importante. Lost nesse caso não, porque ela não desapareceu, né? Aconteceu alguma coisa que você deixou passar. E aí o correto seria I missed that important meeting. Ok? Então, Very good. lost nesse caso, né, no passado, de perder, perdi, tem a ver com desaparecimento de objetos. E o miss tem a ver com deixar passar. Exatamente. Está dizendo que não é bom confiar totalmente em tradutores. Exatamente. Exatamente. Usar um tradutor é que ele não entende o contexto, né? Então, se você jogar lá, você está escrevendo uma frase, nossa, eu não sei falar perdi, e aí você vai para o Google perdi, né? Perder. Ele não está entendendo o contexto no qual essa palavra está inserida, né? Então, ele provavelmente vai traduzir errado. Muito bom, é verdade, né, Dani? Eu sempre falo para os meus alunos que Google Tradutor é bom se você só quiser conferir, como a gente deu até de dica nas outras lives, né? De conferir uma palavra, a escrita de uma palavra em inglês para o Google poder traduzir, corrigir, mas para pegar contexto, ele sempre vai colocar para você qual é a tradução mais utilizada, né? E aí pode correr esse risco de você anotar lá I lost the bus. Não faz sentido. I missed the bus. Exato. O próximo erro, gente, que eu coloquei aqui é um erro que eu cometia muito. Depois que eu terminei meu curso de inglês, eu tinha me formado, eu levava broncas e mais broncas dos meus professores, das pessoas com quem eu conversava, porque eu cometia muito esse erro mesmo depois de muitos anos estudando inglês. E é esse aqui, vou usar uma pergunta como exemplo para vocês entenderem. Did you went to the beach? Qual que é o erro aqui? Did you went to the beach, Dani? Não. Não faz sentido, guys. Para quem não sabe, essa frase ela tá no passado, no past simple. E quando a gente faz frases no passado, na afirmativa, a gente vai colocar o nosso verbo no passado. Então, se eu quisesse transformar essa pergunta em uma afirmação, ela ficaria I went to the beach. Porém, quando a gente transforma essa frase afirmativa em uma frase negativa ou em uma question, a gente vai usar o que a gente chama em inglês de verbo auxiliar, auxiliary verb, que ele está ali exatamente para isso, né? Para auxiliar a nossa frase. E nesse caso do passado, o nosso auxiliary verb é o did. Então, o fato do did tá aqui, did you went to the beach, não se faz necessário eu colocar o meu verbo go no passado, como está aqui, e ficar went. Então, o correto seria eu dizer Did you go to the beach? E não Did you went to the beach? Porque fica muito redundante, não vai soar legal, vai parecer que você está tentando mesmo enfatizar, não faz sentido nenhum. É gramaticalmente incorreto você colocar o verbo principal no passado, já tendo um verbo auxiliar ali, tudo bem? Outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês. I didn't eat the cake. Eu não comi o bolo. Ate, no passado, no. O it pode permanecer na sua forma simples, né? Então, I didn't
eat the cake. Did you liked the movie? Liked no passado não precisa, porque eu já tenho did ali. Então, did you like the movie, ok? E o último exemplo, I didn't went to school yesterday. Então, eu não preciso colocar o meu went no passado. Vai ficar I didn't go to school yesterday, ok? É legal lembrar que no inglês a gente tem muitos verbos auxiliares. E eles são nossos melhores amigos, viu, gente? Porque eles indicam qual é o tempo verbal que está sendo usado, né? Então, se a gente tem o did, já está indicando o passado. Você não precisa transformar o verbo. E o mesmo acontece em outros tempos verbais. Mas esse erro de did you went to the beach é o clássico, né, Mar? É o clássico. E eu falo por mim, Dani, porque era bizarro, assim, o Alex, eu me lembro de uma cena icônica de final de curso, assim, já tava no Master, já tinha terminado o curso, aí a gente resolveu sair pra ir no shopping pra comemorar, e aí eu soltei, ai, did you went to the movies last month? Nossa, não sabia onde enfiar a cara, porque todos os meus colegas olharam pra mim, o meu teacher olhou pra mim e falou: Como assim, Mayra? Não, não é pra usar o and nesse caso, né? Aí que eu entendi, pera, tô cometendo um erro, né? Mas assim, normal, gente, acontece. A intenção dessa live não é apontar o erro de vocês, falar, vocês estão errando, mas para a gente aprender com os nossos erros, né, Dani? É isso mesmo. E o pior é que did you went sounds good, né? Parece É, bom. tem Então, essa assim, ideia. went, Did you end? went é passado. Eu tô fazendo uma pergunta no passado. Faz sentido, Exato. mas Na minha gramaticalmente, cabeça fazia super sentido. gramaticalmente falando, tá errado. Tem que mudar. Exato. Exatamente. O próximo erro com tem exatamente essa ideia, Dani, de algo que soa super correto na nossa cabeça, mas não faz sentido nenhum. Vou falar o exemplo para vocês e aí eu quero que quem estiver atento aqui na nossa live me diga qual é a tradução dessa frase, tá? Então a frase é I pretend to be rich. O que significa I pretend to be rich? A teacher Zazelis falou: Isso acontece muito com brasileiros que estão aprendendo inglês, pois não temos esses verbos auxiliares. É verdade. Então a gente às vezes fica achando que tem que ir tudo igual, inglês, português. Tem que lembrar que são línguas diferentes e que em certos casos, certas estruturas a gente não vai encontrar nas duas línguas, né? Tipo, tem nessa e tem nessa, é a mesma coisa. Eu finjo ser rico, exatamente, Teacher Azelis. A ideia aqui é fingir, né? O pretend não é pretender. Eu pretendo ser rico um dia. I pretend to be rich. Não, não, não. Se você quiser falar que você pretende ser rico one day, aí o verbo é outro. O verbo é o intend, né? O que acontece nesse caso? São o que a gente chama de falsos cognatos. São aquelas palavras que têm a Ah, grafia parecida com alguma palavra do português, né? Então, o pretend, quando a gente fala, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o pretender, né? E aí a gente acaba fazendo uma tradução incorreta, passando uma ideia incorreta para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Exatamente, false friends do mal. Muitas situações em que as pessoas acabam utilizando falsos cognatos sem saber o real significado deles, né? Alguns outros exemplos de falsos cognatos que muita gente não sabe o que realmente significa é o famoso college, que muita gente acha que é colégio e não é. College significa faculdade. O support, né? I support all the evil in the world. Tipo, eu suporto todo o mal no mundo. No! Suporte é apoiar. Então, você está dizendo que você apoia certas situações, ok? Então, tem que lembrar: support não é suportar, é falso cognato. Support significa apoiar. I support my friends, I support my family, I support my fans, qualquer coisa, menos suportar, ok? E o famoso lunch, né? Que eu acho interessante mencionar, mas muita gente acha que lunch é lanche. Então, I'm going to eat lunch. E aí prepara um lanchezinho da tarde. No, lunch means
almoçar. Então, I am going to have lunch. Eu irei almoçar, ok? Se você quiser trazer a ideia de lanche, lanche da tarde ou algo do tipo, você pode usar a palavra snack, tudo bem? Então, I'm going to have a snack. Aí sim dá a ideia de um lanchezinho, alguma coisinha que você vai beliscar, ok? Então, não confundam, sempre pesquisem antes de falar alguma palavra em inglês porque é parecida, porque pode ser um falso cognato. É. Em relação ao pretend e o intend, eu costumo ajudar os meus alunos, porque é um erro comum, a fazerem associação com a palavra intenção. Então, se você tem a intenção de fazer algo, você intend e não pretend. Yeah. Porque pretend é fingir e intend é ter a intenção de, né? Em relação ao college, eu sempre busco alternativas, sinônimos. Eu normalmente mudo para university. University, E verdade. aí você Sim, não fica nesse college, colégio, faculdade, não, university. Pronto, já tem um deu sinônimo tudo aí. certo. É, Exatamente, sempre é bom, né? Se você está em dúvida em relação a alguma palavra, se ela é falso cognato, se ela não é, façam como a teacher Dani. Procurem outra palavra que tenha o mesmo significado e que não vai causar essa confusão, né? De, ai meu Deus, será que é falso cognato? Será que não é? E acabar errando na hora de falar com alguém, né? Porque numa dessas você pode acabar passando uma ideia errada para a pessoa que está te ouvindo. E aí pode causar uma situação muito desconfortável entre as pessoas, né, Dani? é importante lembrar que tem os cognatos do bem, né, Má? E tem algumas É. palavras que elas são escritas muito parecidas com o português, tem o mesmo significado até, né? E é muito legal você usar e explorar esse tipo de vocabulário, porque é parecido, né? Você tem uma certa Uhum. facilidade por ser tão parecido com a sua língua materna. Mas com os false friends, ou esses falsos cognatos, que parecem ser e não são, precisa ter um pouquinho de cuidado, sim, Sim, exatamente, verdade. ok? O próximo erro tem a ver com o present perfect, o famoso present perfect. Todo mundo tem medo, né, Mar? Não gosto, admito que não gosto. Não gosto mesmo. O present perfect é um tempo verbal que não tem no português. Na verdade, tem, né? Mas não no mesmo sentido. Uhum. Sim, Tem algo parecido, mas não é a mesma coisa. E por isso que é tão difícil compreender. Então, se você sim. aprendeu ou conhece present perfect, ó, uma vitória tá garantida. Congratulations. Então, existem algumas palavras, né, que nós usamos com o present perfect. Então, quando essas palavras aparecerem, você precisa usar o present perfect. Por exemplo, as palavras since e for, porque elas são keywords, são palavras-chave do present perfect, né? Então, por exemplo, se eu falar I work here for 4 years. I work here. O inglês ficou Até me arrependi. I work here for 4 years. Qual é o erro dessa frase? Se você traduzir, faz total sentido. Eu trabalho aqui há 4 anos, né? Não tem nenhum problema. Uhum. Mas em inglês, a gente precisa usar o present perfect nesse caso, porque a ação começou lá no passado e ainda continua acontecendo no presente, né? Então tem um impacto, uma influência no presente. Então toda vez que isso acontecer, a ação começou lá atrás e ainda está acontecendo no presente, é o present perfect, ok? Então I work here for 4 years está incorreto, porque o correto seria I've worked here for 4 years. Então, apesar do verbo estar no passado, a ação ainda está acontecendo. Ela começou lá atrás, por isso que é o verbo no passado, mas ela Uhum. está acontecendo no presente. Então, o correto seria I work here for 4 years. Sim, verdade. Dá a ideia, né, Dani, de. Acaba soando um pouco estranho, mas a tradução mais que faz mais sentido no português seria eu tenho trabalhado, eu venho trabalhando por 4 anos nessa empresa, nesse mesmo lugar, né? Então dá a ideia mesmo de uma ação que começou no passado e que continua no presente, né? Eu tô com um teclado estranho aí, apareceu um erro. Deixa eu corrigir aqui. I've I've worked worked here. for 4
years. Agora sim. Não é I work here for 4 years. Não é eu trabalho aqui por 4 anos. E sim, I've worked here for 4 years. Começou lá atrás e ainda tem E continuou. uma influência aqui no presente. Um outro exemplo seria I know her for since I was a kid. I know her since I was a kid. Eu conheço ela, se a gente traduzir, eu conheço ela desde quando eu era uma criança. I know her since I was a kid. Na tradução tá tudo perfeito, compreendi a gente, Lindo! maravilhoso. Mas gramaticalmente falando está incorreto. Então a ação começou lá atrás, você conheceu ela lá atrás e você ainda conhece ela, não tem como desconhecer, né? Então ainda tem uma influência no presente. Então não é I know her since I was a kid, e sim I've known her since I was a kid. Então, novamente, o present perfect aí, porque a ação começou lá atrás e ainda tem influência no presente, ok? I've Então, known her since I was a kid. Para facilitar, eu vou dar uma dica para vocês. Todo tempo verbal traz junto com ele palavras-chave, né, Má? Então, tem uhum. palavra-chave para o simple present, para o past simple, para o present perfect. Então, fica muito mais fácil você compreender um tempo verbal quando você conhece essas palavras-chave. Nos dois exemplos que eu dei, a gente tem as palavras-chave since e for. Essas duas palavras sempre vão aparecer junto com o present perfect. Isso aí. Estou escrevendo aqui, pessoal, o exemplo. Isso aí. Mas é basicamente isso, né, Dani? Você falou isso pra gente ter uma ideia, porque as pessoas às vezes confundem o present perfect com o past simple, né? E não sabem quando utilizar um e quando utilizar o outro, né? Você mencionou que as palavras-chave do present perfect é o since e o for. Uma palavra-chave do simple past, por exemplo, para você saber quando você tem que usar um e quando tem que usar o outro, é que geralmente o simple past ele vai indicar uma data específica, um tempo específico em que aquela ação aconteceu. Então, se eu falar, por exemplo, I lost my cell phone, eu preciso dizer quando eu perdi o meu celular. I lost my cell phone yesterday. Agora, quando eu não sei quando essa ação aconteceu, aconteceu em algum momento do passado, mas eu não sei especificar quando isso aconteceu. Aí eu preciso usar o present perfect, eu preciso identificar isso. Então, I have lost my cell phone. Quando? Recently. Me ajuda, Dani. Vou usar palavras que indiquem recentemente, né? Então, Recentemente, essa é a ideia. eu ia falar some days ago, mas some days ago é simple past. É Simple Fast. Mas é basicamente isso, é para dar a ideia mesmo de que eu não sei quando. Recentemente pode ser uma semana atrás, 2 semanas atrás, pode ser um mês atrás, eu não sei especificamente quando aconteceu, né? Exatamente. Mas a ideia é que a gramática não é difícil, não, viu, gente? É bem mais fácil que o português. Não precisa ficar assustado, não. E aí o pessoal tem o costume de falar que present perfect é só para quem é avançado ou upper intermediate. Não, não tem, isso não faz sentido, né? Porque a gente não está Não. trabalhando com aqueles content box, assim, de separar, ó, agora você aprende isso, isso, isso. É uma língua, se você sentir necessidade de usar isso, você precisa conhecer, né? Sim, exatamente. Mas a ideia desses exemplos é lembrar que os tempos verbais têm palavras-chave e fica muito mais fácil de você entender qual é o tempo verbal que está sendo falado ou que você precisa usar quando você compreende esse tipo de palavra que acompanha o tempo verbal. No caso do present perfect, existem mais, claro, mas nesses dois exemplos, Uhum. since e for, Isso ok? mesmo. O próximo erro é muito interessante porque tem a ver com duas perguntas em uma pergunta só. Então, quando você quer juntar duas perguntas em uma pergunta só, a segunda pergunta não vai ficar na forma de pergunta. Olha só que curioso. Eu vou dar um exemplo. Qual que é o erro nessa frase? Do you know what time is it? Do you know what time is it? Se você traduzir, vai ficar: você sabe que horas são?
Do you know what time is it? Então, nesse caso, eu tenho duas perguntas. Do you know? Você sabe? E what time is it? Certo? Duas perguntas em uma pergunta só. Quando isso acontecer, a segunda pergunta não pode estar na forma de pergunta, ela tem que vir na forma afirmativa. Então, o correto não seria do you know what time is it? E sim, do you know what time it is? Então, a segunda pergunta não é uma pergunta, na verdade, porque a primeira parte da pergunta já indica a pergunta por conta do verbo auxiliar, né? Então, do you know what time is it? Do you know what time it is? Ok? Sim, A gente chama isso de perguntas embutidas, né? E sim, aí é exatamente. bastante comum. Então, por exemplo, se eu quiser falar, é, could you tell me where the bathroom is? Você pode me dizer onde é o banheiro? Você pode me dizer uma pergunta. Onde é o banheiro? Uma outra pergunta. Então, nesse caso, quando você juntar essas duas perguntas, a segunda pergunta precisa vir na forma afirmativa, né? Então, o Sim, correto não seria could you tell me where is the bathroom? E sim, could you tell me where the bathroom is? isso. Né? Ok? Geralmente, né, Dani, a gente utiliza essas perguntas quando a gente quer ser mais polite, né, mais formal, em vez de perguntar direto para a pessoa, onde é o banheiro? Que horas são? É, Qual o seu nome? Eu vou fazer uma pergunta bem mais elaborada, mais, né, completa para soar mais formal. Então, você pode, por favor, me dizer onde fica o banheiro? Poderia, por favor, me dizer qual o seu nome? Então, é sempre para soar um pouquinho mais formal. é isso mesmo. Included questions, é isso mesmo. É um nome técnico para isso. Então, um outro exemplo seria: could you tell me what is your name? Could you tell me what is your name? Could you tell me what is your name? No, what your name is. Could you tell me what your name is? Duas perguntas em uma só, a segunda parte precisa ser afirmativa. Esse erro realmente é para quem já tem um certo conhecimento da língua, né, Má? É para um nível mais Sim. avançado. Como a Má falou, é uma linguagem mais formal, então não é tão comum no dia a dia, naquele inglês mais simples, né, Má? É um pouco mais formal. Uhum. Sim, exatamente. É um pouquinho mais formal, mas é claro que todo mundo precisa saber, porque vai chegar uma situação em que você vai precisar ser um pouco mais formal no seu dia a dia. Como a Teacher Adele falou, é uma forma mais educada de você pedir alguma coisa, solicitar alguma coisa para alguém. Então é muito importante que todos saibam, como a Dani falou, independente do seu nível de inglês, apesar de ser uma estrutura um pouco mais elaborada, né, Dani? Exatamente. Muito bom. Outro errinho que a gente separou aqui, que é um erro comum, assim, eu acho que não só para quem é avançado, mas para vários iniciantes também, que é a troca, né, de algumas palavras na hora de formular algumas frases. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que é muito errado, mas que muita gente fala, com a ideia de que, no português a gente fala assim, então tudo bem falar assim no inglês também. Então, o exemplo é: This is a plant beautiful. Ou It's beautiful this plant. Então a ideia de essa é uma planta bonita ou bonita é essa planta. Então essa troca que a gente faz no português ela é muito possível, né? Não importa a ordem que você coloca na frase, tá tudo certo. Então essa planta é bonita, bonita é essa planta bonita ou bonita, tanto faz, não importa onde você coloque no português vai fazer sentido. Em inglês não, as palavras elas têm que ter uma certa ordem específica. Como por exemplo os adjetivos. Os adjetivos em inglês eles sempre vêm antes do substantivo, né? E como por exemplo, eu dei o exemplo que é This is a plant beautiful. Como é que a gente faria para isso fazer sentido no inglês? Inverter o meu adjetivo, my adjective, with my noun, com o meu substantivo. Então o correto deveria ser This is a beautiful plant. Ou This plant is beautiful.
Um dos dois. Ou eu jogo o meu adjetivo antes do meu substantivo, ou eu jogo ele para o final, né? Essa planta é bonita, ou essa é uma planta bonita. Tudo bem, gente? Então não se esqueçam. Adjetivo sempre antes do substantivo. A gente nunca pode mudar ele de ordem, colocar onde a gente quiser colocar no inglês, tá bom? Outros exemplos. It's a day very beautiful. É um dia muito bonito. No. It's a beautiful day, tá bom? Ou vou comentar o cabelo da minha amiga. It's so long your hair. Que comprido o seu cabelo. No, your hair is so long. Tudo bem? Então, ou você joga antes do substantivo, ou você joga o seu adjetivo pro final da frase, ok? Mas me veio uma coisa na cabeça agora, que talvez algumas pessoas conheçam, que é water, right? What a long Bora. Yes. caso, né? Você quer falar, fazer uma observação sobre o dia que é bonito, sobre o cabelo que é longo, ao invés de você ter esse problema com substantivo e adjetivo, muda o começo da frase. Usa what. What a beautiful hair, right? What a beautiful hair. What a beautiful day. E aí você não vai ter esse Uhum. problema. Porque esse problema acontece por conta do Portuguese interference. Yes. Quando o português está influenciando a sua fala, a gente está tentando traduzir o tempo todo, né? Então, ao invés de Sim, você fazer essa tradução, aprende um pouquinho algumas estruturas de como fazer esse tipo de exclamação que vai ser muito mais útil para você. What a beautiful hair, what a beautiful day. Também faz mais sim. sentido essa troca de ordem dos adjetivos aí. Exato. É como a teacher Zazelis falou, it's a beautiful day, é uma possibilidade, ou this day is beautiful. Ou como a Dani falou, what a beautiful day. Mas a gente nunca pode tentar fazer como a gente faz no português, né? Que a gente tem essa liberdade de colocar trocar a ordem, né? O substantivo vai para o final, o adjetivo vai para o começo, não tem problema no português, mas no inglês a gente não pode fazer essa troca, ok? A não ser em casos de licença poética, né, Dani? Você vai escrever uma música, um poema, você coloca o seu adjetivo onde você quiser, para falar a É, verdade, né? às Não vezes importa. os alunos falam assim, nossa, mas naquela música eu ouvi daquele jeito. Gente, Uhum. cientistas, poetas, eles têm licença poética, Pode eles fazer o que eles quiserem. podem alterar a língua por conta de entonação, ritmo, Exato. rima, né? Mas a gente tem que saber separar essas duas questões. Não é porque a música está Exato. falando desse jeito que é o gramaticalmente correto, né? Exato. Exatamente, Dani. Então a gente não pode tratar o português como o inglês, ou tratar, eu vi numa música, vi num filme. Acontece, gente. Claro que os erros que a gente está comentando aqui é, é natural que até nativos cometam, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo de uma língua, né? Mas assim, gramaticalmente falando, existe o correto e existe o incorreto, e é isso que a gente está mostrando para vocês hoje. E para finalizar, o nosso último erro dessa lista de 12 erros mais comuns ao aprender inglês é o I don't know nothing. Tipo, nossa, o que que você sabe de inglês? I don't know nothing. Eu não sei nada. Is it correct, guys? Tá certo falar isso? I don't know nothing. Com certeza não, né? Por que que não? Em inglês, a gente não pode usar duas negações na mesma frase. Nunca. Então, falar I don't know nothing ou I don't see nothing, I don't do nothing. Não, a gente não pode colocar o don't e o nothing, ou don't e o no, o don't e o nobody, o don't e o never. Então, I don't never go to the beach. I never don't go to the movies. Não faz sentido, gente, em inglês, apesar de a gente às vezes usar isso em português. Então, qual seria o correto? Estou usando don't, não vou usar mais nenhuma palavra que seja negativa na minha frase. Então, alguns exemplos seriam, ao invés de falar I don't know nothing, a gente tem duas possibilidades corretas. I know nothing, então usar o know na afirmativa e continuar usando o meu nothing, ou I don't know anything, né? Que daí o anything ele pode ser utilizado porque ele é próprio para frases negativas, tudo bem? Outros exemplos que a gente pode mostrar aqui para vocês seria o I see nothing from here.
Ou I can't see anything from here. Ou nobody ever calls me. E não nobody never calls me. Ninguém nunca me liga. No, I can't because nobody e ever tá corretinho aqui, ok? É isso. Esse erro é bastante comum, né, Mar? Porque em português a Sim, gente faz exatamente. isso também. E sabe que é uma coisa que eu tenho até me corrigido em português, porque tem como a gente adaptar em português também. É, em vez Sim, de falar nenhum, algum, mudar para algum, né? Então, por é exemplo, bem isso mesmo. eu não conheço nenhum carro. Eu não conheço carro algum. Então, tem como adaptar isso em português e é uma correção que eu aprendi a fazer por conta do inglês, justamente por não Sim, poder ter duas negações na mesma frase. é bem isso. O Rômulo Martins comentou sobre o yet. No português consigo usar ele no meio da frase, mas no inglês sempre terei que usar ele no fim. Ou teria uma outra forma de colocar o ainda no meio da frase. Creio que o yet geralmente é utilizado no final, né, Dani? Uhum. No meio da frase você pode colocar o still, Isso. né? O Faz still muito mais sentido, né? é um parceiro do IET aí. Mas o que eu gosto de falar, e eu falo isso para os meus alunos, é que em inglês é difícil a gente falar que tá tudo certo, que é tudo de um jeito só. Eu costumo dizer que Sim, sempre tem uma exceção, né? sempre. Então, ao invés de você fixar essa ideia de que o IET só vai aparecer no final da frase, aprende contextos nos quais o yet vai aparecer no final da frase. Porque aí sim você vai entender que naquele contexto, naquela hora, naquela estrutura, o yet precisa ir no final da frase. Mas isso não quer Sim. dizer que qualquer outra possibilidade, o yet não pode aparecer em outra, no meio, por exemplo, ou no começo, né? Então é difícil dizer que vai ser sempre do mesmo jeito, sem ter alguma exceção. Mas de qualquer forma, temos o still, certo? Guys, vocês estão me ouvindo? Hum, a Mar caiu. Vocês continuam me ouvindo? Ok, vamos ver, vamos esperar para ver se a Mar volta. A gente tem mais 10 minutinhos, vamos ver se ela consegue voltar. Ok, she's back. Acho que deu uma caidinha aqui, Dani. Ah, no problem. A gente tem mais 9 minutos pelas minhas contas. É, Então vamos às perguntas agora. O que vocês Sim. acham? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi lá no comecinho da live, o Kaique ele perguntou que ele comete muitos erros em relação ao before e o after. Quando utilizar um, quando utilizar outro, às vezes é tão natural pra gente, né? Mas são erros que às vezes a gente comete sem nem perceber, né, Dani? A questão do before ser antes e o after ser depois. Tipo, os alunos sentem muita dificuldade na hora de usar um e usar o outro, e é só uma questão mesmo de entender o significado de ambos, né? Uhum. E aí você tem uma teoria sobre isso, né? Eu fiquei pensando, Tenho. before e o after, eles não são palavras parecidas a ponto de serem confundidas, né? E aí eu fui conversar com essa teacher maravilhosa e falei, mas por que será que as pessoas cometem esse erro? E ela surgiu com uma hipótese bem legal. Sim, mirabolante. A minha teoria é que às vezes a gente pensa tanto com o nosso cérebro brasileiro que a gente acredita que before parece mais com depois porque tem a mesma quantidade de letras. 6 letras em before, 6 letras em depois. E o after tem a mesma quantidade de letras de antes. Então, na nossa cabeça,
a gente pensa, pera, after, antes, before, depois. Mas é o contrário, né? Então, às vezes, faz mais sentido na cabeça das pessoas que um seja, tenha um significado e o outro tenha outro, quando na verdade são os opostos, né? Exatamente. É um erro bastante comum. Eu estava dando Sim, aula com uma bastante. e ele ficou o tempo todo. E after, quando ele queria dizer before, e vice-versa. Aí ficava perdido, né? Fica perdido, não sabe o que que tá falando. Se fala before, se fala after. Mas acontece, né? Mas eu creio que seja por isso, por a gente associar as letras, né? Não sei. Acho que às vezes a gente acha, acaba pensando que pela quantidade de letras um faz mais sentido que o outro, né? Uhum. After É, soa exatamente. antes, Uhum, até porque começa com a mesma letra, A, né? After. exatamente. Pode ser isso também. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ver aí se alguém tem mais alguma pergunta em relação aos erros. Eu acho que não chegou nenhuma pergunta depois da do Kaique. Tô tentando ver nos comentários aqui. Creio que não também, não que eu tenha visto. Mais algum Acho erro que que... você consegue lembrar, Mar, que vem à sua cabeça? Deixa eu pensar. Ah, claro, né? O pessoal, eu não sei se chega a ser um erro, Dani, mas essa mania que as pessoas têm, alguns alunos, e às vezes até eu mesmo, me pego criando palavras. Então, tipo, sei lá, cama, em inglês, cama. Começa a inventar palavras em inglês só com sotaque ou inventando mesmo, sei lá. Uma vez eu ouvi um aluno, ele estava perguntando para ele sobre se ele concordava com uma certa ideia e ele soltou um I concord. I concordo. Concordo. Então, acho que essa ideia de você tentar inventar palavras em inglês também é um erro muito comum, né? Às vezes a pessoa, por, sei lá, querer falar mesmo inglês, ela acaba inventando palavras que não existem, ou existem com outro sentido. Existe aquele costume do prefixo Asian, né? Então, nation, ok, nation, tudo bem, faz sentido. Intonation faz sentido, mas tem coisas que em português acaba com são, né? E o pessoal quer usar Uhum. o Asian o tempo todo para Asian, exatamente. Aí, tipo, meu Deus, não. Não faz sentido, né? também tem que tomar cuidado. Esse erro que você comentou, na verdade, esse costume de ficar adaptando, tem muito a ver com os cognatos, né? Então, às vezes a pessoa Sim. conhece os cognatos e fala, não, essa palavra é igual, então a outra também deve ser, né? Aham. E aí a Vou pessoa vai inventar. adaptando o vocabulário Uhum. o tempo todo. Exatamente. A diferença entre among e between. Se eu não estou enganada, o among é utilizado entre duas pessoas, né, Dani? É o contrário, né? Among É o contrário, Us, né? Between two people, among é mais de duas, né? é. Among é uma ideia de pensa num grupo grande aí de coisas e among é no meio daquelas Ah, coisas sim, ali, verdade. Uhum, entre uma coisa e outra. Essa, uhum, exatamente. As enter brincadeiras, enter. fica, né? Dependendo entrar ou também depende do contexto. Três ou mais among, isso mesmo, teachers, as eles. Thank you very much. São coisas que confundem até nós teachers, né? Acontece. Okay, I guess this is it, right? Because This is it. okay, guys, so we got to an end. Nós chegamos ao fim de mais uma live. Hum. Eu acho muito divertido, quero fazer todos os dias. Todo dia live, teacher Dani, teacher Mayra, quem me dera. É muito divertido. Então, muito obrigada a todo mundo que compareceu hoje. Eu queria aproveitar os minutinhos que temos restantes para convidá-los a participarem do meu canal lá no Telegram. Eu posto dicas diárias. Inclusive, o pessoal recebeu hoje um quiz muito legal, muito mais comprido, mais divertido do que o que eu postei no Instagram. Então, os conteúdos costumam chegar lá primeiro do que aqui no meu Instagram. Então, se você tem interesse ao invés de buscar informações, receber informações, na palma da mão, é só você clicar no link lá na descrição do meu perfil que vai ter o acesso para o canal no Telegram. É gratuito, tá?
Má, 30 segundos para você se despedir dessa vez sem ser cortada. Sim, sem ser cortada, né? Bom, gente, thank you very much. Vou ser rapidinha. Muito obrigada a todos que participaram, a todos que divulgaram o nosso conteúdo e sempre divulgam. E fiquem atentos às próximas lives, porque elas acontecerão, tá bom? That's É isso it. aí. Say Bye, bye, bye bye, guys. guys.